aqui foi só um exemplo, né, de um exercício, de uma atividade, né, que professores podem estar levando aí para a sala de aula, né? Então, olha só, o professor vai, chega lá, passa uma lista de exercício, né, de exercícios para os alunos. Aí o aluno vem aqui e se depara com problemas, né, atrelado, né, à realidade da vida dele. Então, isso vai fazer diferença, trabalhar com situações, com problemas, né, atrelados, né, ligados, né, correlacionados com a realidade da vida do aluno faz total diferença em sala, faz total diferença. O professor levando, né, uma dinâmica, né, introduzindo uma dinâmica ali em sala faz total diferença também. Então, isso aqui é mais para enriquecer, né, o processo de ensino, né? Que o processo de ensino e de aprendizagem sempre vão estar caminhando aí lado a lado, sempre vão estar caminhando aí de mãos dadas aí um com o outro, beleza? Então, vamos avançar, vamos prosseguir na nossa palestra aí. Olha só, aqui, vamos lá. Pedir para que os alunos listem os polígonos que eles conseguem reconhecer em sua volta é uma sugestão, né? É um tipo de exercício, né? É um exemplo que os alunos podem estar aí trabalhando, né, em sala de aula. Então, pedir para que os alunos listem, né, os polígonos, né, pedir para que os alunos olhem em sua volta e consigam dizer, ali tem tal polígono, qual que é aquele polígono, né, tendo já o professor tratado, né, da definição, do conceito, né, da ideia de polígono. Então, o professor, a professora pode estar pedindo em sala, né, como um exercício, né, pode estar tratando como uma atividade, vocês vão pegar, vocês vão olhar para o entorno de vocês, né, em volta, e vão listar, né, os polígonos que vocês conseguem ver, né, as coisas que vocês conseguem notar que para vocês se parecem com um polígono, né, tem cara de polígono, aí aquilo ali é um exercício, né, é uma atividade, né, para o aluno que ele vai estar trabalhando, ele vai estar pensando, né, ele vai estar forçando a mente, né, para estar colocando em prática aquilo que ele viu na teoria, né, aquela definição, aquele conceito, e está conseguindo associar com coisas que ali ele está vendo ao seu redor. Então, olha só, também pode ser um exercício, né, um treino, né, uma atividade para os alunos. Mostrar as planificações de sólidos geométricos e, posteriormente, até pedir para que os alunos, né, montem ali aquela estrutura. Então, olha só, um sólido geométrico, vamos pensar aqui numa caixa, né, numa caixa de tênis, né, numa caixa de tênis, né, que é de papelão. Então, uma caixa de tênis, né, lá na indústria, ela é montada aquela caixa, né? Então ela vem de uma planificação, aí vão só montando, fechando ela, estruturando aquela caixa de tênis, né? Pode ser uma caixa de qualquer outra coisa aí, tá bom? Só tô dando um exemplo aqui. Então, aquela caixa de tênis, ela inicialmente estava planificada. Depois ela foi estruturada, ela foi montada para chegar naquele formato, né, em que o tênis vem ali dentro daquela caixa, né, um tênis, um sapato, um calçado, enfim. Então o professor ele pode tratar dessas planificações, né, e depois, né, dizer, olha, a partir dessa planificação se obtém essa estrutura que está aqui. Então, vendo essa caixa de sapato, essa caixa de tênis que está aqui, né, vem daquela planificação. Então, ali é a origem de tudo. E aquilo ali é montado, é estruturado, né, e depois se torna isso aqui. Depois fica com essa cara aqui. Então, né, professora pode estar levando isso aí para a sala de aula, né, como, né, exercício, né, como treino, como prática para os alunos. Os alunos eles precisam de prática, eles precisam colocar em prática os conhecimentos que eles estão vendo, não precisa ficar só... eles precisam estar indo além disso, eles não podem, né, tá sendo limitados, né, só na teoria, livro, né, exercício, questões. Não, os alunos eles precisam colocar em prática, aquilo ali precisa fazer sentido, eles precisam associar aquilo ali, né? Eu não posso mostrar somente uma planificação no livro, né, na lousa, no quadro para o meu aluno, eu tenho de mostrar a planificação, né, pedir para que o aluno indague, né, pedir para que o aluno, ei aluno, tu consegue dizer para mim
né? Qual que é o objeto, né? A gente estruturando isso aqui, como que isso aqui vai ficar? Vai ficar com cara de quê? Né? Então, isso é um exercício, né? Um treino que os alunos podem estar fazendo. Então, aqui temos, ó, um exemplo, né, de uma atividade, né, de uma lista de exercícios que o professor pode estar levando. Olha só, o professor coloriu, aqui está tudo colorido, né, tá chamando a atenção do aluno, né, o aluno vai ver figuras, opa, geometria. Então, pela geometria, eu acredito que seja muito mais fácil convencer o aluno, né, trazer o aluno para o lado da matemática do que pela álgebra, né? Então, né, isso aí vai de cada professor, né, vai da didática, vai da dinâmica, né, do modo como cada professor trabalha, né, para ele estar levando uma atividade, levando um exercício ali para os alunos. Então isso vai do professor, vai da sua didática, né, de seus métodos e do procedimento da escola, né, do processo da escola. Então aqui, ó, temos aqui, né, algumas planificações, né, coloridinhas aqui, ó, temos aqui algumas planificações de alguns sólidos, né, que depois serão estruturados, ou seja, aqui, ó, é o aluno partindo da geometria plana para a geometria espacial. Olha que legal, né? É o aluno saindo do plano para a estrutura daquele sólido, ou seja, saindo do bidimensional para o tridimensional, né? O aluno saindo da geometria plana para a geometria espacial. Então, uma passagem de uma parte da geometria para uma outra parte da geometria. Então, é interessante, né, pedir para que os alunos listem os polígonos que eles conseguem reconhecer, que eles conseguem ver, que eles conseguem notar, né, que eles conseguem perceber em sua volta, né? Então, professor, professora, proponha isso aos alunos, né? Proponha isso à turma, né? Que você vai ver que vai ser um trabalho interessante, né? Vai ser uma coisa interessante que os alunos ali vão estar fazendo. Então, o professor, a professora pode estar também mostrando planificações de sólidos geométricos e depois mostrando ali estruturas, né? O professor pode até mostrar ali, trazer ali algumas estruturas, né? Alguns sólidos e dizer, ó, a partir dessa planificação, eu consigo chegar em qual sólido que eu chego, né? Se a gente for estruturando, se a gente for montando, né? Olha só aqui, ó, aqui nessa segunda ilustração aqui nessa segunda ilustração a gente tem, né, já formado, né, o corpo formado, o sólido formado. Aí o sólido, né, ele está já estruturado, mas ele vem de uma planificação, né? Vem de uma planificação. Então aqui a gente tem a estrutura, né? A gente já tem aqui o corpo sólido, né, que vem de uma planificação. Então é sair do plano, né, para o espaço, é sair da geometria plana para a geometria espacial. Então isso tem de ser tratado em sala com detalhes, né? Tem de ser mostrado para os alunos, né? Senão fica uma coisa chata se o professor ficar só ali no livro, se o professor ficar só na prática de exercício, só fazendo exercício, só passando questões, só tacando problemas, só tacando situações e pedindo para que os alunos solucionem aqueles problemas. Então, é interessante levar uma coisa diferente, né? Introduzir, né? Aplicar algo diferente em sala. Né? Então, aqui são alguns exemplos, tá bom? Que eu tô dando na palestra, são alguns exemplos do que pode ser tratado, do que pode ser levado daqui, né, para a sala de aula. Então, uma caixa de tênis, né? Uma caixa de tênis, a gente pode desplanificar ela, né, para saber a origem, né, ali a sua planificação e depois reestruturar ela novamente. Com cuidado dá para fazer isso? Dá, com cuidado dá para você desplanificar e depois montar, né? Estruturar novamente. Então dá para desplanificar, né? E depois você montar, estruturar novamente. Olha só, aqui temos, né, alguns exemplos, né? Aqui a gente tem um campo de futebol, né? Já vimos sobre campo de futebol aqui hoje. Aqui temos um quadro, né? Aqui isso aqui, ó, é um quadro, né? É uma representação artística. Olha aqui uma placa de trânsito, né? Uma placa de sinalização, pare, né? Quem nunca viu essa placa? Quem nunca viu essa sinalização por aí? Olha aqui uma outra placa, né? Aqui uma outra placa, eu não, aqui temos uma outra placa, né? Que ela tá ali, você consegue dizer que é um quadrilátero, né? Precisamente aqui a gente tem um losango, né? Um losango é um quadrilátero. Então olha só, aqui temos um losango. Aqui temos o que? A gente pode estar contando aqui os lados, né? Olha só, 1, 2, né?
3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Você pode lembrar também do octógono, lá onde ocorre a luta, né, de MMA, né, de UFC. Então, aqui a gente tem um pouco, tá? Eu só tô passando um pouco do que a geometria consegue levar para a sua volta, né? Para o seu entorno, né? Para o seu dia a dia. Então, a geometria vai muito além disso, tá bom? As propriedades dos polígonos, né, você pode estar associando, né, o que viu aqui na palestra, olhando em sua volta, observando em sua volta e se deparando com essas coisas, né? Quem dirige, né, ou então quem anda de ônibus, né, quem usa transporte coletivo, né, você se depara com isso por aí, né? Pelas ruas, né? Com essas sinalizações. Aqui um campo de futebol, quem já foi a um estádio de futebol, né? Quem já foi a uma arena, né? Ou quem já viu pela TV, né? Um jogo sendo transmitido, você consegue ver que ali a gente tem algumas formas, né? Que vão nos lembrar polígonos, né? Isso que eu tô tratando aqui na palestra. Então aqui a gente tem um campo de futebol, aqui a gente tem um quadro, olha só, o quadro, né? Ó, o contorno do quadro já é um polígono, né? E aqui dentro a gente consegue notar outros e outros polígonos, né? Outras e outras representações, né? Da parte da geometria, né? Em detalhes aqui dentro do quadro. Então, olha só aqui, ó, que a placa de sinalização, né? A gente tem um losango aqui, o losango ele é um quadrilátero, né? Então, tudo isso aqui, né? Aqui eu estou dando 4 exemplos, tá bom? Estou trazendo 4 ilustrações aqui, que de fato a gente consegue notar isso aqui facilmente na realidade da vida, né? Se você olhar para o piso, né? Daí de onde você está, né? Para o chão, né? Para o solo, você talvez consiga se deparar com geometria, né? Uma cerâmica, né? Um porcelanato, você consiga aí, isso aqui tem relação com o que está sendo mencionado na palestra, de fato, né? Então, na calçada, quando você está caminhando sobre uma calçada, né? Você pode forma, né? Das que aqui eu mencionei, das que aqui eu tratei na palestra com vocês. Então, olha só, isso aqui é preciso trabalhar, é preciso passar isso aqui em sala para os alunos, tá bom? Então, olha um outro exemplo, né, de uma outra atividade, de um outro exercício, de um outro dever que o professor pode estar passando aí para casa para os alunos. Pedir para que o aluno faça uma lista, né, liste aí, né, durante uma semana o que ele consegue ver, né, o que ele consegue vivenciar, ver por aí, e que vai lembrar, né, o que vai estar lembrando um polígono, né? Então, pode até o professor levar isso daí para um seminário e dizer, olha, vocês vão estar registrando por aí tudo que se parece polígono, né? Tudo que tu vê por aí e vê que tem cara de polígono, né? Isso aqui é um polígono, né? Tem a cara de um polígono. Olha, ali eu consigo ver um outro polígono aqui. Então, registra tudo isso daí, traz no slide pronto, né? E apresenta para os colegas, né? Para os demais colegas. O professor pode estar até fazendo um seminário disso, né? Olha uma ideia aí que eu estou passando, né? Olha uma atividade que você pode estar propondo aí a seus alunos, né? Uma atividade, né? Um exercício, né? Uma tarefa, um seminário, né? Que os alunos possam estar interagindo aí um com os outros, né? Interagindo com o que está em sua volta, né? Principalmente interagindo com o que está em seu entorno. Então aqui, ó, um exemplo, né? Um exemplo de uma atividade, né? Que o professor, que a professora pode estar levando para a sala de aula, né? Uma lista de exercícios, né? De questões, né? Bem organizadinha, né? Bem ilustrado, né? Não, o aluno não vai ter o trabalho de passar para o caderno, né? De copiar tudo isso. Então o aluno vai responder na lista mesmo, né? O aluno vai estar colorida a lista para ele, vai estar organizadinha ali as questões, os problemas, né? As situações, e vai ter coisa, né? Vai ter muita coisa que o aluno, eu consigo ver isso aqui, eu consigo perceber isso aqui na realidade da minha vida, né? Aqui outro exemplo, né? Outro exemplo de planificação, né? Da planificação até a estrutura, né? Que aquele corpo ali vai ter, né? Que ele vai se fazer depois, né? E aqui, né? Exemplos, né? De um pouco, né? De geometria que a gente consegue notar em nossa volta, né? Que a gente consegue perceber facilmente. Então, em nossa palestra, ó, tratamos de tudo isso aqui, ó. Vamos voltar aqui para o primeiro.
Primeiro slide. Olha só, da definição, né, do conceito de polígono, foi tratado a definição, foi tratado o conceito de polígono, tá bom? A noção, tá? A ideia inicial que você precisa ter, tá bom? O entendimento inicial que você precisa ter é da definição de polígono, né, do conceito de polígono. Depois disso, né, você pode estar lembrando, né, daquilo que você já fez lá no passado, né, ou daquilo que você pode estar passando para os seus alunos, né? Ah, eu vou estar passando um exercício, passando uma atividade de pintura e ali eu vou colocar polígonos, né, e pedir para que depois os alunos me identifiquem esses polígonos, né, para que os alunos consigam dizer para mim se ali é polígono, se não é. Olha aqui um quadro, né, representação de um artista, você pode estar se deparando com os polígonos, né? Quando você for ao museu, né? Se você vai até um museu, né? Se você vai até um teatro, você pode estar se deparando ali com polígonos, né? Então, aqui também, né, foi tratado detalhadamente sobre lados, sobre segmento de reta, sobre os vértices, sobre as diagonais, ângulo interno, ângulo externo, o que é regular, o que não é regular. Disso tudo, tratamos aqui em nossa palestra, né? O que mais que tratamos? Olha só, bem na realidade da vida, né? Aos olhos, né? Aqui, isso aqui é até para cego ver, né? Então, olha só, isso aqui, ó, é geometria, cara. Isso aqui é geometria, isso aqui são polígonos, né? Tá vendo aqui no piso, ó, tá vendo aqui no solo, isso aqui são polígonos, né? E de cara a gente já consegue dizer que é um polígono regular, né? Que é um quadrado aqui. Eu tenho vários quadrados aqui, ó, vários quadradinhos aqui. Então, olha aqui esses recipientes, né? A borda, né? Olha aqui o papel de parede também, quem nunca brincou de fazer, né? Aviãozinho, né? Para estar jogando em casa, né? Para estar lançando na escola, né? Na hora do recreio, enfim. Aqui, ó, a atribuição de nomes, né, aos polígonos. Vimos também em nossa palestra, né, como que a gente determina, né, o nome do polígono. Então, preciso saber da quantidade de lados. Então, dependendo da quantidade de lados, né, que eu consigo ver, que eu consigo notar naquele polígono, eu vou estar atribuindo um nome diferente àquele polígono, né? Então, o polígono tem 3 lados, vou chamar de triângulo, né? Vou chamar, né? Se chama triângulo, né? Não é nem que vou chamar de triângulo, se chama triângulo. Se o polígono tem 3 lados, é um triângulo. Se tem 4 lados, quadrilátero, né? A gente tem também, olha só, o perímetro, né? Como que a gente faz para obter disso também foi tratado em nossa palestra. Como que fazemos para chegar, né, para obter o perímetro, a medida do perímetro de um polígono, né? Você obter a medida do perímetro de um polígono pegando todos os seus lados, né, o seu contorno, a sua borda e juntando essas medidas. Você obter então o perímetro. Aí você tem que determinar a unidade, né? Se for pedir ali a unidade, né? Metros, centímetros, milímetros, quilômetros, enfim, e por aí vai. Então, aqui, ó, o cálculo do número de diagonais entrou até um pouco aqui de álgebra, né? Foi misturado aqui um pouco a álgebra com a geometria com a álgebra, né? Esse casamento, essa relação é um laço, né? Um casamento, é uma relação importantíssima. Tá? Importantíssima dentro da matemática, né? Tratamos de exemplos na prática, né? Eu até mostrei, né, quantas diagonais a gente consegue obter, né, num polígono, né? Eu dei um outro polígono aí como exemplo, calculei a quantidade de diagonais, né, o número de diagonais, né? No caso foi o do pentágono, né? Foi do pentágono que eu tratei com vocês, né? Vimos também, né, a fórmula em que a gente consegue, né, em que a gente determina, ó, a soma dos ângulos internos de um polígono, né? Então, o polígono é um quadrilátero, o polígono é um heptágono, o polígono é um octógono. Você vai ter que saber quantos lados tem. Tem 7 lados, é um heptágono. Tem 10 lados, é um decágono. Então, jogo 10 aqui no lugar do N, jogo 10 aqui. Aí vai ficar, é um decágono. Então, 10 menos 2, que dá 8, pega 8 e multiplica por 180. Que aí tu vai estar obtendo a soma dos ângulos internos daquele polígono ali, que no caso um polígono de 10 lados, né? Então, a soma dos ângulos internos, né, é tipo perímetro, né? Tipo perímetro, né? Somar é você juntar todos os ângulos internos. Você pode fazer isso depois. Será mesmo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus? Vou pegar todos os ângulos, vou recortar, vou juntar, vou fazer a continha no papel e depois eu vou juntar os ângulos na prática também para ver se é exatamente isso que o professor falou na palestra. Você pode estar fazendo essa demonstração, né? Você pode estar demonstrando para si mesmo e chegando a essa conclusão. Olha só, soma dos ângulos internos. Lembrando, tá? Não confunda ângulo interno com ângulo externo,
tá bom? Ângulo interno é que está dentro e ângulo externo é o que está fora, tá bom? Ângulo interno é que está dentro, ângulo externo é que está fora. Então, saiba fazer essa diferenciação, pelo amor de Deus. Então, aqui, os ângulos internos de um quadrilátero, né? Se você somar, se você juntar os ângulos internos de um quadrilátero, você vai chegar ao resultado, você vai chegar, né, ao número 360. Aí aqui tem até uma tabela, né? Uma tabela bem organizadinha, né? Para a soma dos ângulos internos, né? De um hexágono, de um heptágono, de um octógono, de um eneágono, de um decágono, de um endecágono e de um dodecágono, né? Que é um polígono que tem 12 lados, tá? A soma de seus ângulos internos será 1.800 graus, tá bom? 1.800 graus. Lembrando que, se você está determinando a medida de um ângulo interno, se você está determinando a soma dos ângulos internos, você tem que colocar lá graus, tá bom? Tem de colocar graus. Ah, a soma dos ângulos internos é 360. Beleza. É 360 o quê? Graus, tá bom? Soma dos ângulos internos de um quadrilátero, tá bom? De uma figura que tem 4 lados, de um polígono, é 360 graus. Você tem que especificar isso, tá bom? Graus, ok? Aqui uma outra tabela também, ainda tratando da soma dos ângulos internos, né? Aqui tá até em espanhol, né? Essa parte aqui. Então, olha só. Aqui você tem triângulo, tem quantos lados? 3 lados. Quantos vértices? 3 vértices. Quantos ângulos internos? 3 ângulos internos. Qual que é a soma de seus ângulos internos? 180 graus. Se o polígono é regular, cada ângulo vai ter a medida de 60 graus, tá bom? Lembra do que é um polígono regular? Para ser polígono regular, tem de ter todos os lados com a mesma medida. Se eu tenho um quadrilátero e todos os lados têm a mesma medida, eu tenho um quadrilátero regular. Se eu tenho um octógono com todos os lados, né, com a mesma medida, eu tenho um octógono regular. Se eu tenho um decágono com todos os lados medindo 6 metros, então eu tenho um decágono regular. Tudo bem? Então, regularidade, né? Cada ângulo interno vai ter a mesma medida. Se eu tenho 3 ângulos internos, vão ser 3 ângulos internos com a mesma medida, 60 graus. Se eu tenho 4 ângulos internos, vão ser 4 ângulos internos com a mesma medida, tá bom? 90 graus. E por aí vai, tá bom? E por aí vai. Então aqui são exemplos de exercícios, né, de questões, de situações que os professores, que as professoras podem estar propondo em sala para seus alunos, né, para ficar uma coisa simples, né, uma coisa que se atrele à realidade da vida daquele aluno, daquela aluna, né? Então o professor pode estar determinando, determine quantos ângulos internos temos, quantos vértices, quantos lados, o que você consegue notar, né, dos ângulos, com relação aos ângulos internos, ao número de vértices, ao número de lados. Então o aluno pode dizer, é igual, coincide, é equivalente, é a mesma coisa. Então o professor pode estar propondo esse tipo de exercício, esse tipo de atividade, porque você vai ver que vai ser algo interessante para os alunos, né? Você tem que estar trazendo algo que se atrele, né, que esteja atrelado à realidade da vida do aluno, porque aquilo tem de fazer sentido para o aluno, o conhecimento ele tem de fazer sentido para o aluno, senão o aluno não vai ficar curioso, o aluno não vai evoluir, aquilo não vai fazer diferença na vida do aluno, aquilo não vai fazer sentido na vida do aluno. Então, para fazer sentido, para fazer diferença na vida do aluno, busque dar exemplos que estejam atrelados à realidade, né, que estejam aí atrelados a nossa convivência no dia a dia em sociedade, tá bom? Aqui, né, da geometria plana para a geometria espacial. Olha que transição, né? Olha que prática, né? Olha que ideia que você pode estar levando para a sala de aula, né? Olha que você pode estar propondo aos seus alunos, né? Da geometria plana para a geometria espacial, né? Da planificação para a estrutura ali sólida geométrica. Então, isso vai depender muito de você, professor, de você, professora, vai depender muito da sua didática, vai depender muito da sua metodologia, de como você trabalha, vai depender também das intencionalidades, né? Do projeto político-pedagógico da escola. Isso daí vai depender de cada caso, né? De cada região, né? De cada cidade, de cada estado, de cada professor, de cada escola. E aqui são exemplos óbvios, exemplos reais, né? Da matemática fazendo parte de nossas vidas, né? E de você, né? Vivendo e sendo inserido, né? Em contextos reais, né? Da matemática, tá bom? Da matemática ali fazendo parte da sua vida e você fazendo da sua vida, né? Também ali uma correlação com a matemática. Gente, é isso.
tá bom? Espero que a palestra surta efeito na vida de vocês. Espero ter contribuído com o processo de aprendizagem, né? Temos que constantemente estar aprendendo, aberto ao conhecimento, porque cada vez mais nos tornamos mais aptos ao mundo, né? Ao conhecimento, às situações, aos problemas, né? E conseguindo resolver, né? Com os nossos conhecimentos, com os nossos aprendizados, está conseguindo aí resolver demandas complexas da vida, né? Isso é o que é mais importante e está ajudando pessoas, né? Ensinando aquilo que sabemos, né? Tá passando ali o conhecimento adiante, né? Você buscar transformar o mundo, né? Buscar contribuir para a transformação, para o sucesso de pessoas. E isso daí é tudo, né? Não tem preço, significado em tanto absurdo, né, para quem ensina sabe disso. E é isso, espero aí ter ajudado, espero que tenham gostado da palestra e até